vasilhame precioso. A semente pensava: que será de mim, aqui esquecida e transformada em adorno? Levada ao solo generoso, onde foi sepultada, exclamou: Deus meu, morro asfixiada, sofrendo o fardo de terra que me esmaga. Aquecida e abençoada por suave umidade, experimentou a transformação interna e, arrebentando-se, gritou na cova: despedaço-me e não sei o que acontece. Desdobrando delicada raiz que se aprofundou no solo e erguendo uma frágil haste, saiu da intimidade do sepulcro e sentiu a tepidez do sol, a brisa da manhã, e inquieta interrogou: onde me encontro? Que se passa comigo? Lentamente experimentou a agressão das pragas, a chuva torrencial, a canícula e o vendaval, mas entendeu que a vergonha adquiriu resistência. Desdobrou ramagem, sentiu-se segura. No entanto, voltou a perguntar: e agora? Que sucederá comigo tão modificada? O tempo, silencioso e calmo, seguiu o seu curso, e a antiga semente, ora transformada em planta robusta, cobriu-se de flores, e então sorriu exclamando: eu sou beleza, perfume e bênção. Essas flores nasceram de sementes especiais, as sementes que outrora caíram em solo infértil e não germinaram. Foram coletadas uma a uma por minhas mãos. Confiei ao divino jardineiro que eu as colocaria todas juntas, bem próximas umas das outras, para que as mais altas protegessem as menores, e para que assim unidas, no solo fértil do amor e da caridade, pudessem passar pelas ventanias da vida, sempre amparando uma a outra, cada uma cumprindo seu papel, embelezando a vida e trazendo esperança para o mundo descrente de beleza e do amor. As flores do meu jardim não foram plantadas ao acaso. Todas estão aonde deveriam estar. Por isso, eu vos suplico, amem-se e amparem-se. Os primeiros contatos vieram da mediúnica, porque nós tínhamos uma mediúnica quinta de tarde, às 3 da tarde, e nisso a gente começou a perceber como o trabalho seria desenvolvido, as percepções também mais sensoriais da espiritualidade. Isso foi muito salutar. E dentro disso tivemos a fé e a coragem também de continuar, porque o que queríamos a priori era só trabalhar. Isso foi muito agradável e torna sendo também agradável até hoje. Olha, eu diria que a casa nasceu por uma necessidade, porque o grupo estava junto há mais de 10 anos. E como saímos da outra casa e os evangelhos estavam continuando, se sentiu a necessidade de um agrupamento maior e nesse aspecto do trabalho. E o trabalho em si foi se desenvolvendo paulatinamente. E dentro disso percebemos de que a hora era chegada. Milane recebeu a mensagem de irmã Sheila através de Divaldo, e nessa mensagem ela agradecia muita coisa diretamente para ele. E dentro disso nós colocamos o nome Fraternidade justamente para acolher,
como na própria mensagem ela coloca, onde a casa estaria sempre de portas abertas para receber os agônicos, os sofredores, os encarnados, os desencarnados. E a nossa ideia é justamente de manter isso até hoje, para que possa receber toda essa galera, tanto de encarnados como desencarnados. E isso se faz presente muito em nossos corações. Isso se faz assim, eu diria, intensamente ao trabalhador também. Porque o trabalhador hoje, ele acredita muito na Sheila, né? Nessa espiritualidade que se faz presente. Bem, atualmente, depois da pandemia, eu diria que nós estamos revivendo o aprendizado de uma maior intensidade, porque eu sinto de que a frequência do planeta mudou e as pessoas também buscam mais a casa com mais amor, com mais necessidade, e principalmente hoje que a gente percebe, os homens têm procurado mais a casa do que antes. E essa demanda tem aumentado em todos os dias. Quarta-feira à tarde é um exemplo disso. E nós percebemos de que não só, digamos assim, as pessoas idosas, mas os jovens também. E esses jovens hoje, a gente percebe essa necessidade do aconchego, de estar com a porta aberta para recebê-lo, para poder acolher essas várias necessidades que se faz presente, principalmente as emocionais, além do que as espirituais. E a nossa casa hoje, depois da pandemia, eu diria que a nossa assistência social dobrou. Foi uma coisa, um aprendizado novo, digamos assim, as famílias, as pessoas. Então você tem a assistência social da cesta básica, da sopa, do mingau, né, do macarrão com salsicha, que é algo novo para a gente, que foi implantado durante a pandemia e continua até hoje. Então a necessidade se faz presente. Assim como também nós temos o quê? Nós temos atendimento fraterno, onde essa necessidade também se faz presente. E uma outra coisa que a gente tem percebido com relação é o grão. Então o grão, as famílias estão mais chegadas, apesar de terem outra religião, então elas estão mais assim abertas à espiritualidade. E isso a gente tem percebido também, tanto é que o nosso projeto do grão se faz presente. Alvará de construção já temos, e a nossa ideia realmente é, não só fez aqui em Pituba, mas fez também lá no Jardim Nova Brasília, onde querem construir um prédio. Espiritualmente está pronto, só depende da gente executar materialmente isso. Então, nós estamos nesse processo, já alugamos um espaço para que as atividades de lá não parem, então continuam as atividades, as várias atividades, tanto de evangelização quanto também dos cursos e da assistência social, para que a gente possa fazer a obra e recomeçar. Então, a FEIS, nesse aspecto, não só ela cresceu aqui, na sede própria, como também lá. E espiritualmente nem se fala, porque os atendimentos espirituais estão exponenciais, que a gente precisa estar aberto a isso, a acolher. Não vamos resolver o problema do mundo, mas esse acolhimento individualmente, coletivo, se faz presente. Nunca se pensou tanto no coletivo quanto agora. Isso que a gente precisa conscientizar o trabalhador, o voluntário e também quem chega. Não é só pensar nele, pensar no nosso planeta também. A priori, em 2001, o que nós queríamos era apenas uma pequena casa, como era na Rua das Rosas, para se poder trabalhar. E isso foi realmente realizando. E a partir daí as coisas foram crescendo. Por quê? Porque chega a Rafa Conilda, cria evangelização infantil, depois juvenil, depois vem atendimento fraterno, que foi implantado por mim e por Vívia, e Lourdinha e Lúcia e outras pessoas. Então nós começamos a perceber essa necessidade naturalmente que foi crescendo. Porque quando você trabalha pensando no outro, o trabalho aparece. Hoje lá no Grão nós temos na faixa de 165 famílias, são assistidas no Grão, que recebe cesta básica, e todas têm assistência, digamos assim, psicológica e espiritual dentro do possível para elas. Em 2001 nós tínhamos uma série de pessoas, vamos dizer, uma equipe, onde essa equipe nós já tivemos algumas pessoas que partiram, como Wanda Cerqueira, que foi vice-presidente, não é? Nós tivemos também Maria, que ela também participava do brechó,
nós tivemos Rafael Catuni, que partiu mais recentemente em 2016 e se faz presente na casa espiritualmente. Notícias que nós temos de mediúnica, já veio conversar comigo durante a mediúnica, né? E a alegria dele. E nós até brincamos com um grupo que às vezes a gente pensa, vai desencarnar, vai para onde? Não vai, fica aqui. Porque você tem essa condição de continuar o trabalho no plano espiritual aqui. E isso é muito interessante, salutar para todos nós. Nós temos também a Delice, que também está aqui com a gente, né? É uma pessoa que é realmente muito querida por todos nós, se faz presente também nos trabalhos da casa. Nós temos também Marcelo, que também desencarnou, que está presente também nos passes, na orientação, e espero que também um dia possa estar aqui trabalhando. Não tenham pressa. Olha, a mediúnica, inicialmente, serve, em primeiro lugar, aos trabalhadores. É uma grande lição que temos quando entramos em contato com a dor do outro. Ali é o nosso espelho, ali é a nossa oportunidade de acolhê-lo amorosamente, de aprendermos com a dor do outro, com respeito, amorosidade. E é um trabalho que eu venho exercendo desde quando nos reunimos. Eu sempre tive essa vontade de trabalhar na mediúnica. E chego aqui com toda alegria, com toda ansiedade para trabalhar. Quando entro na sala mediúnica, entro com a mente inteiramente aberta. Deixo tudo o problema lá fora, todos os meus problemas, e ali deixo a mente aberta para que a intuição possa fluir e que eu saiba o que é que cada irmão precisa, que é realmente o que eu também preciso. E se eu estou há tanto tempo, há 32 anos, nesse trabalho, é porque eu tenho muito amor e gosto dele. Foi nessa casa aqui que nos deu liberdade, nos acolheu, nos ensina o que é uma fraternidade, e tudo isso fortalece o nosso processo de autoaprimoramento, autoconhecimento e o nosso crescimento espiritual. É uma casa de acolhimento, é uma casa de fraternidade. E amorosamente, a cada dia nos irmanamos, vamos aprendendo a respeitar a diversidade e a conviver com alegria, com harmonia, com muita alegria de viver. Porque inicialmente não é egoísmo, eu vim aqui mais por curiosidade científica. Eu não entrei no espiritismo por dor. E continuo até hoje na busca de grandes questionamentos filosóficos. Quem eu sou, para onde vou. E essa casa me oportunizou isso, a ter esse conhecimento e, ao mesmo tempo, me dá a oportunidade de trabalhar com o outro. Trabalhando com o outro, eu me vejo como um espelho no outro. E aí eu não tenho o julgamento, é deixado de lado, e eu vejo que aquele irmão que sofre ali é o meu espelho de um passado, ou talvez, quem sabe, se eu não orar e não vigiar, seja um espelho para o futuro. As pessoas que vêm, muitas vezes eu me emociono com a chegada de um espírito, sessão mediúnica, que eles estão sofrendo, que eles tiveram isso, que tiveram aquilo, tiveram aquilo outro. E aqui que chegam as pessoas, querem conversar com a gente então atende, porque nós temos que atender, temos que ser corteses, porque a casa pede isso. Mas eu sempre encaminho a Luiz. E nós temos o atendimento fraterno que tem. Então, nessa parte se atende e tal, e depois passa 9 semanas tomando passe tríplice à noite, ou terça ou quinta. Veja, o projeto da FEIS ele é muito amplo. À medida que a gente começa um propósito e que a gente não tem muita certeza de onde vai dar, e quando a gente se depara com o deslindar, o desdobrado do processo FEIS, a gente usufrui desde a segurança, a conexão com a espiritualidade, o convite ao estudo, ao encontro com velhos amigos dessa encarnação, que é um verdadeiro local de encontro de boas amizades ou de reencontros,
nos traz a consolação prometida, nos traz a capacidade de, diante dos desafios da vida encarnada. Paralelo a isso, uma oportunidade gigantesca da prática da caridade para aqueles que optam por esse viés, sem contar que é um porto seguro também em horas difíceis, porque a cada palestra que eu ouço, a cada experiência que a FEIS me oportuniza viver, eu ainda me surpreendo com as diversas conexões que a instituição me oferece. É um convite à confiança da entrega, porque eu falo por mim, a gente oferece muito pouco e recebe muito além do que a gente imagina. Então, a sensação de pertencimento à instituição como a FEIS, que além de ter pilares muito sólidos no que diz respeito à seriedade, ao reconhecimento público, é um lugar onde você chega e se sente à vontade, onde eu chego aqui e me sinto muito em casa, muito à vontade com as pessoas, de uma forma muito tranquila, fraterna, ouvir as palestras daqui, falar com as pessoas envolvidas nos projetos daqui, me traz uma sensação de pertencimento muito forte e pertencimento a um porto muito seguro. Naquela época, eu já estava no meio desse grupo, já fazia parte, porque nós nos conhecemos e nos juntamos em 91, né? Trabalhamos 10 anos com o José Medrado e com o José Milani lá, e até que nasceu esse projeto de Sheila, as Flores de Sheila, e isso foi nos envolvendo de uma maneira muito tranquila, muito calma, e foi desabrochando. Mas não, eu não tinha nenhuma ideia de que nós íamos ter uma casa, de que depois nós íamos ter outra casa, que é essa casa de hoje, né? Que o trabalho cresceu de uma maneira muito, muito especial. Mas a gente não pode se esquecer que ela nos disse em carta, né, psicografada, que ela nos resgatou do charco. Somos flores, mas não podemos esquecer de onde nós viemos. Olha, trabalhar com crianças é sempre uma experiência nova a cada dia, né? E principalmente as crianças de hoje. Elas são rápidas, velozes e acabam nos impulsionando também a entrar nesse ritmo. Cada sábado é um aprendizado, aí é que a gente vê que a gente não sabe nada. Cada sábado é uma experiência nova, é muito interessante, continua sendo muito interessante trabalhar com crianças. A gente já consegue localizar aqueles que serão o futuro dessa casa. E a gente vai identificando aquelas crianças que têm alguma coisa de diferente, têm uma afinidade muito grande com os conteúdos, com a ação da própria evangelização, e seguimos assim muito felizes nesse trabalho. Eu sou outra pessoa depois que eu cheguei aqui, né? Não virei santa, não. Mas, assim, essa casa, o trabalho nessa casa, semanalmente, sem dúvida nenhuma, me transforma numa pessoa melhor. Me chama para reflexões nem sempre fáceis, muitas vezes sofridas, né? Mas sempre com uma produção, com um resultado final mais positivo para a pessoa que eu sou hoje. O projeto da FEIS, na verdade, ele tem um significado realmente muito grande, não só para mim, como para todos os componentes da diretoria, o pessoal que adere às ideias espíritas, dado o seu desenvolvimento muito grande relativamente em tão pouco tempo, né? São 22 anos que a fraternidade deverá completar agora no mês de outubro, e então a gente vê que há caminhos que ultrapassam em muito aquilo que a gente
desejava, nós sabíamos que poderíamos chegar a uma condição realmente muito grande, em face da maneira como foram feitas aquelas reuniões realizadas antes da fundação do centro, né? Eram reuniões familiares de evangelho no lar, e o número de pessoas era muito grande. Deixou de ser evangelho no lar, porque o evangelho é uma reunião em que deve constar apenas os membros da família, pessoas ligadas à família. No momento que ele recebe um número muito grande de pessoas, ele deixa de ser no lar, evangelho no lar, e passa a ser então uma reunião normal, né? Existente em centros espíritas. Nós contamos sempre com o apoio, não só da irmã Sheila, como também de outros companheiros, outros espíritos que frequentam este centro, né? Como Humberto de Campos, o Dr. Joseph Gleber, o irmão Oswaldo, irmã Elizabeth, irmã Catarina, irmã Consuelo, e ainda o nosso pai João. O pai João, ele também frequentemente ele está aí conosco em nossas reuniões. A felicidade está dentro de todos que ali estão, né? Porque se trata de uma reunião de aniversário, e realmente eu sinto uma alegria muito grande quando isso acontece. E aí me vem realmente aquela vontade imensa de cantar, ajudar o pessoal a se abraçarem e também transferir essa alegria para todos, inclusive espíritos desencarnados que ali estão participando dos festejos com alegria realmente muito grande. Estão voltando as flores, vê esta manhã tão linda, vê como é bonita a vida, vê a esperança ainda, vê as nuvens vão passando, vê um novo céu se abrindo, vê o sol iluminando por onde nós vamos indo. Meu trabalho é coordenar parte dos tratamentos, né, de receber as pessoas, escutá-las, ouvir suas demandas e poder encaminhar elas aos tratamentos espirituais, ou simplesmente ouvi-las e conseguir indicar a elas cursos, indicar a elas posturas, né, necessárias para a melhora do que elas estão buscando. O atendimento fraterno, ele é uma das bases da casa, né? Porque as pessoas, em sua maioria, procuram uma casa espírita buscando o atendimento fraterno, buscando um socorro, seja ele o socorro pelo meio da dor ou pelo amor, mas buscam um socorro, né? Quem chega aqui normalmente vem pedindo ajuda para melhorar em alguma doença ou para conseguir ter uma luz no que fazer diante da vida. Então, a grande maioria dos nossos trabalhadores, frequentadores, eles chegaram pelo atendimento fraterno. Hoje nós temos por dia cerca de 250 a 300 pessoas atendidas. Então, a gente tem no mês 1.000 pessoas atendidas, mais ou menos. As palestras doutrinárias é onde acontecem o melhor trabalho de desobsessão de uma casa espírita. A pessoa que chega aqui, muitas vezes, vem pela dor. Alguns vêm pelo amor, pela curiosidade, porque querem aprender sobre a doutrina. Mas a maioria chega aqui porque está necessitado de algo. E durante essa palestra, eles vão se educando, aprendendo o Evangelho de Jesus, e as companhias que eles trazem também estão ali
ouvindo, recebendo as vibrações. Então é um tratamento completo que vai culminar com o passe que é dado na sala do tratamento e ao final ainda tem também a vibração pelas pessoas, por aquelas pessoas que pedem preces, né, encarnados, desencarnados. Então, para o meu pai, Rafael Catoni, a casa, como o próprio nome diz, é uma fraternidade, né? Então ele se encontrava aqui como família, encontrava as pessoas aqui para se melhorar, para ajudar o próximo. Era algo que ele gostava bastante de fazer. Outro ponto, né, que meu pai ele sempre acreditou que as crianças, os adolescentes de hoje, eles são o futuro do amanhã, né? Então ele se dedicou muito a isso durante todo o período que ele teve aqui. E eu acho que isso aqui representa um pouco meu pai dentro da FES, né? Opa, humor, muito humor. E a nossa função é exatamente o que nós aprendemos aqui na casa, que a casa, eu acho que é uma casa que exala amor, né? Acolhimento, porque quando se entra aqui, o que se sente é exatamente isso, é como se a casa nos abraçasse. Então, o que eu procuro fazer nos trabalhos é exatamente distribuir esse afeto, esse abraço carinhoso que eu recebo aqui, não só da ambiência da casa, como de todos que aqui trabalham. Que a característica dessa casa é exatamente essa energia amorosa que permeia todos os ambientes. Então, os trabalhos são principalmente de aprendizado para mim e de enriquecer a minha trajetória como ser humano e como espírito que sou. E isso, para mim, é a vivência do Evangelho, o Evangelho na prática. É assim que eu procuro executar as funções da forma ainda imperfeita que eu consigo, mas sempre com muito afeto, com muito amor, com muita responsabilidade. Eu acho que essa casa ela é tão de amor que quando a gente passa por aquela porta, a gente sente uma energia de doação, uma energia de amor. A gente sente a necessidade de passar para o outro. Então, quando chega alguém aqui com muita angústia, principalmente no atendimento fraterno, a gente abraça, mas a gente abraça de verdade. A gente abraça de energia, a gente abraça de coração, a gente abraça de vontade de ajudar. E no final, os mais beneficiados somos nós, né? Então, esse amor que a gente doa, a gente ganha em dobro, com certeza. A palestra é um processo de doação, é um processo de evangelização. Então, tudo acaba funcionando de forma muito harmoniosa para que as palestras sirvam como um bálsamo, né? Como o evangelho no coração de cada pessoa que entra aqui e que vem receber essa flor, né? Em forma de palavras do palestrante. É o amor em movimento. As pessoas vêm aqui em procura de paz, de tranquilidade, de harmonia. Quando a gente está numa formação de passista, a gente começa a trabalhar a nossa mente, que é o principal instrumento que nós temos, a mente e a vontade. Então, quando você decide ser passista, você decide ajudar as pessoas a elas se reencontrarem, a retomar o equilíbrio que perderam. Não é cura, não é milagre, porque o milagre quem faz são as próprias pessoas, se modificando. A gente apenas fornece um pouco de energia juntamente com a espiritualidade, porque o passe é misto, não é só do passista. Então, com essa energia conjugada, as pessoas saem, se assim elas quiserem, aptas a modificar o seu modo de ser. Foi lá na Mansão do Caminho, na sessão mediúnica. Foi no Pau da Lima, né? Em determinado momento, o Divaldo pediu que eu estava sempre por ali, sentado perto da porta, e ele me disse: Milane, apaga a luz. Aí invadiu um cheiro de rosa dentro da sala impressionante. Daqui a pouco ela começou a conversar. Conversou comigo, só que como ela foi alemã, ela não dizia Milane, ela dizia Milanas, né? Nilo, Nilas, Ayrton, Ayrtas, Manuelito, Manuelitas. Então, ela conversou conosco, inclusive ela me disse: Milane, não deixa a peteca cair. Eu falei: não deixo não, irmã. Quer dizer, Divaldo ali sentado e ela em pé? Ela em pé, não, era com ele. Ela estava com ele, incorporada. Ah, incorporada. Incorporada. Uhum. E aí ela disse assim: bom, eu já estou precisando ir embora, eu preciso agradecer a um senhor que eu andei roubando umas rosas deles. E aí começou a distribuir para você uma, para você outra, para você outra.
E ela jogava, né, assim. Nossa casa é uma fortaleza colocada em pleno campo de batalha para albergar aqueles que forem colhidos pelo vendaval e atingidos pela artilharia do desespero. Suas portas devem permanecer sempre abertas para recolher os aflitos, os desesperançados, os agônicos. Que o amor, em forma de luz libertadora, predomine nos corações que se candidatem ao serviço do bem. Instalada a paz, que se irradie como bênção de esperança, acolhendo encarnados e desencarnados que cheguem necessitados de apoio e esclarecimento. E quando alguma tempestade tombar ameaçadora, que os membros do trabalho se recordem da semente e prossigam confiantes, aguardando a destinação da inflorescência e da frutificação. A casa tem vários cursos baseados no estudo das obras básicas da doutrina espírita. Esses cursos têm por finalidade trazer o conhecimento da doutrina e permitir às pessoas que alcancem o Evangelho do Cristo através deste estudo. É muito interessante que eles provocam uma transformação pessoal que é nítida nas pessoas que cursam e que nós podemos acompanhar ao longo dos trabalhos que são executados. Nós temos 26 turmas, 50 facilitadores e muitas pessoas passam por nós, se tornam camaradas, colegas, amigos, né? E cooperam com a casa, aproveitando o aspecto consolador e esclarecedor que a doutrina oferece através desses estudos. Quando eu assumi a função de coordenador, o nosso presidente me disse que a minha função principal era que através dos cursos nós proporcionássemos a evangelização das pessoas. Então os cursos funcionam desta maneira. Tudo que é estudado é referenciado ao Evangelho do Cristo e trazendo o Evangelho para nossas vidas, todos nós somos consolados, esclarecidos e faz com que a nossa caminhada seja mais suave. Olha, o trabalho da sexta, ela é feita aqui nas últimas 2 quinta-feiras do mês, né? Nós montamos e transportamos até o grão 160 cestas, né? E lá elas são distribuídas para as famílias cadastradas e carentes do bairro de Nova Brasília. O trabalho da sopa, ela é feita todo final de semana, certo? Começa aqui às 8 horas da manhã e a distribuição normalmente está terminando 7 horas da noite, mais ou menos, né? Aqui é uma reunião de almas, né? A sopa é um trabalho onde as pessoas que estudam na casa, quando elas estudam na teoria, né, o que é a caridade, e aí elas vêm para a sopa para exercitar na prática o que a gente vai fazer, que é doar o alimento e relacionar também com as pessoas umas com as outras, que não deixa de ser uma forma de caridade, né? Então o meu papel aqui é acolher as pessoas que chegam, orientar e desenvolver que elas possam se relacionar melhor umas com as outras e que a gente possa levar o alimento em forma de amor, né? Que não é só alimento que a gente leva carinho, afeto, esperança, principalmente. Meu nome é Marilene Fonseca e eu tenho uma relação muito grande com o Centro Espírita Irmã Sheila. Tudo começou com um fax que eu recebi e nele vinha um pedido para eu alugar um espaço. Quando essa pessoa do centro foi me visitar, no edifício MC Empresarial, que fica bem aqui na Avenida Paulo VI, eu disse que não poderia alugar nada, porque nada me pertence, aquilo era de Deus. E se era de Deus, podia ser usado. Então a irmã Sheila ficou se reunindo lá por um bom tempo, mas cresceu tanto a atividade que se providenciou comprar uma casa na Rua das Rosas. Então algumas pessoas que já faziam parte desse grupo se cotizaram e fomos alugar essa casa.
Mas o bom dessa história toda é que existia já um trabalho nosso de evangelho dia de domingo. E Milane assumiu o compromisso de manter o evangelho dia de domingo. E hoje a gente vê que esse trabalho continua aqui todos os domingos. A minha relação com esse centro, com Irmã Sheila, com Milane, é grande e profunda. Eu tenho um prazer enorme e alegria de pertencer a essa casa. Quando eu passei com o Covid numa UTI, eu tive o apoio muito grande de todos que aqui estão trabalhando e da própria Irmã Sheila. Essa casa pertencia a mim e a minha família, meu marido, meus 4 filhos, nasceram aqui, se criaram aqui, nós moramos 37 anos aqui. E então eu tenho um amor muito grande por ela. Além de hoje em dia eu não enxergo mais a casa. Para mim é a FEIS e todas as pessoas que ficam aqui, que eu quero muito bem a todos. Principalmente o grupo que eu trabalho, que nós somos muito amorosas e gostamos muito do brechó e fazemos do que não serve para uma pessoa, de serventia para muita gente. E fico muito assim comovida até, vocês estão vendo, né? É muito gratificante. Todo o amor que a gente tem aqui, o acolhimento. Eu estava vendendo, tinha uns 2 meses, 2 ou 3 meses, então tinham 2 pessoas disputando, mas quando eu cheguei lá na Rua das Rosas, seu Milane estava bem no fundo. Eu cheguei e disse assim, não, eu vou falar, e acabei falando, e em uma semana se resolveu. Que bom nós estarmos juntos para fazer uma retrospectiva da nossa história, porque quem tem história tem felicidade, tem lembranças boas. Eu acho que a gente devia documentar a passagem que nós fizemos da Rua das Rosas para esta nova casa, e aqui nós multiplicamos por 5 o tamanho do espaço, né? E nessa mudança tão grande, nós tivemos muita ajuda que merecem ser lembrados nossos irmãos, como o Rafael Catoni, o seu Arthur, a Adelice, que já não está mais com a gente, e uma série de outras pessoas que estiveram conosco ao longo desse tempo. Quando eu lembro principalmente de seu Arthur, a gente sente muita saudade do aconchego que ele fazia a todos que chegavam nessa casa. Não havia que não fosse recebido pelo carinho de seu Arthur, e ele era tido entre nós como aquele que confortava os que estavam desesperançados. Quando eu lembro de Mendonça, eu lembro ele recebendo as pessoas para entrevista do atendimento fraterno. Ele fazia questão de recebê-las pessoalmente, ele formava grupos e ensinava pessoas a fazerem evangelho no lar. A Delice era uma pessoa meiga e que, por ela estar fazendo parte ao lado dos facilitadores dentro das doutrinárias, ela também foi mostrando o seu papel. Ela foi cativando as pessoas, porque nós nos acostumávamos a tê-la. E quando nós soubemos que ela estava já doente, ela se comportou dignamente, nos consolando, nos levando avante na tarefa. Rafael Catoni é a própria juventude. Eu tive a oportunidade de um sábado desses, quando eu estava trabalhando na sopa, de ver um aluno dele, se eu não me engano, chamado Vicente. É um palestrante maravilhoso hoje da casa. Eu fui até ele, como eu não o conheci, e falei, você já está há muito tempo na casa? Ele diz, desde o tempo do Rafael Catoni. E eu estive na passagem dele, a mocidade toda esteve na sua cremação, e foi uma das mais belas colocações que eu vi e despedida que eu vi do meio espírita. Minha primeira atividade aqui foi justamente o atendimento fraterno. A minha primeira entrevista eu fiz em 27/3/2008. Tem 15 anos que eu estou no atendimento fraterno e sou a mais antiga trabalhadora dessa área.
E é muito gratificante fazer esse trabalho. Às vezes eu penso em sair, mas depois eu desisto. Não sei mais como viver sem atendimento fraterno. Porque é muito bom a gente ver a pessoa renascer. Às vezes a pessoa chega aqui em sofrimento, angustiada, desarmonizada, e com o atendimento, com a convivência na casa, com o acolhimento que aqui é feito, essa pessoa vai se transformando e depois ela passa a trabalhador da casa, na maioria das vezes, e segue sua vida. E para a gente que trabalha no atendimento fraterno é muito bom, traz muita alegria, muita felicidade a gente presenciar todo esse processo. Hoje eu faço parte ainda do grupo de passista, eu coordeno a equipe de quinta-feira à noite no tratamento, faço parte da coordenação do departamento de comunicação e, graças a Deus, da Mediúnica, que é uma escola fantástica, onde nosso ego fica afastado durante aquele período que está ali e a gente realmente consegue enxergar coisas que no dia a dia a gente não enxerga. Isso, né? Sem imaginar nunca. E uma coisa mais importante que eu acho para mim na Mediúnica é porque é uma psicosfera tão preparada de amor que eu acho que é o meu único momento na vida que eu não tenho julgamento. Que a gente pega espíritos que eles chegam falando e como não tem um ego para controlar ninguém, eles vêm e falam, eu não sei porque você está me ouvindo. Eu matei crianças, eu matei famílias, essa última, ele não fala encarnação, né? Mas eu vim de lugares que eu matei famílias inteiras, botei fogo. E, sinceramente, eu nunca tive um sentimento de julgamento. Porque se fosse aqui na nossa vida comum, eu não estaria nem conversando com essa pessoa. A gente simplesmente julga, né? E nessa mediúnica, a psicosfera é muito amorosa. E aí a gente percebe que a gente pode tentar ser assim também. Espírita desde criança, né? Então eu nasci num lar espírita e eu fiz um curso de jovens há muitos anos atrás, eu tinha 13 anos e alguns anos atrás eu fiz aqui no Sheila. Então eu fiz o básico, eu fiz o intermediário, depois curso de passe, desenvolvimento mediúnico até ingressar na equipe mediúnica, eu estou há alguns anos e participo também do trabalho de corrente magnética como passista. Então atendimento aos encarnados e desencarnados. Eu acredito que a casa espírita, né, tem muitos desafios, né, são de várias ordens, mas uma delas é o movimento crescente, né? Então nós temos muitas pessoas que procuram a casa espírita e são muitas necessidades, pessoas que querem curso, pessoas que estão sofrendo, então são muitas necessidades. E eu entendo que o desafio mesmo é manter um grau de organização, um bom grau de organização, qualidade nos trabalhos, né? Envolve a assiduidade também de todos os trabalhadores voluntários. Eu acho que é manter uma união e uma coesão também, né, de valores, trabalho, união, diante de tanta diversidade, né? São muitos trabalhadores com muitos perfis e comportamentos diferentes, visões de mundo diferentes. Então eu entendo que o desafio é a gente entregar coisas boas, lidando com essa diversidade. Nossa, as lembranças que me marcaram e fazem parte da minha história aqui na FES são duas. Uma é tenho que me lembrar do querido Rafael Catoni, que me deu a grande oportunidade de começar a trabalhar música aqui na FES. Eu era evangelizador da FES, usava a música para dinamizar as minhas aulas e ele gostou muito na época e falou, por que você não canta uma terça? Eu digo, Rafa, será que dá certo isso? E aí a gente foi experimentando e deu muito certo, graças a Deus. A gente construiu um trabalho musical aqui na FES, depois da grande oportunidade que o Rafael me deu na época. E a segunda lembrança, que faz parte da minha história aqui na FES também, que eu jamais poderia deixar de lembrar, é da minha querida professora de amor, que é Tia Del. Tia Del foi uma pessoa que me ensinou muita coisa aqui, que me auxiliou, que me aconselhou, que me acolheu com todo o amor, com todo o carinho e me fortaleceu, fazendo com que eu não desistisse, que eu continuasse e que eu fizesse tudo que era para ser feito, né?
A música cresceu aqui na FEIS, as canções autorais, graças a essas duas figuras muito especiais para mim. Sou muito grato por ter a oportunidade de conhecer a FEIS, de ser muito bem acolhido por todas as pessoas que aqui frequentam, que aqui trabalham. E o que aprendi aqui também com os cursos. E assim, é difícil de fazer decifrar o que a gente sente, o que a gente aprende, o que a gente constrói, sobretudo o que a gente leva para a nossa vida diária. Essa energia que aqui se instalou de cura, de amor, de carinho, foi muito importante, é muito importante no meu processo de evolução como pessoa, como espírito. Acho que a palavra é essa, gratidão. O programa de voluntariado surgiu quando a gente pensou em unir a necessidade da casa com a necessidade daquele que aqui chega. A gente chega aqui com as nossas questões, cheio de incertezas muitas vezes, e a gente quer um campo de trabalho para chamar de nosso. E essa casa aqui, que é uma casa de amorosidade, ela dispensa comentários sobre o campo de trabalho, né? A gente tem tantas atividades para serem desenvolvidas e faz com que cada um vá trabalhando os seus próprios talentos, se reconhecendo, se descobrindo, coisas que a gente nem sabia que era possível de fazer, a gente já se reconhece fazendo e muito bem feito, e nada melhor do que empregar esses talentos para o bem. Então, o programa de voluntariado, ele tem essa chama, né? Que é fazer com que as pessoas se descubram através do amor que ela despende nas atividades que são desenvolvidas. Então, a gente vai desenvolvendo aqui as nossas aptidões, vai criando uma grande família, porque nada mais do que somos uma família, né? E me sentindo pertencente. O sentimento é esse, pertencer a um lugar que só tem amor. Ser um trabalhador da casa de Sheila é fundamental para meu equilíbrio, para minha paz, é o que me traz harmonia. É aqui que eu venho encontrar amigos queridos, muito queridos. Eu encontro apoio, eu encontro amparo, eu encontro base para seguir adiante, aprendendo, crescendo, evoluindo. O trabalho na reunião mediúnica, ele traz uma paz, o ajudar ao próximo traz uma paz, uma alegria que não tem descrição, não tem tamanho, não tem... É muito bom. E é muito bom estar aqui amparado, acolhido, envolvido nesse carinho imenso que são as flores desse jardim querido, dessa galega maravilhosa, que é a nossa querida irmã Sheila. Então, é tudo para mim. A montagem das cestas, a gente arrecada, são 10 itens que nós arrecadamos de doação, né? Os 10 itens que ficam ali no banner. E nós montamos, durante as 2 últimas semanas do mês, 80 cestas numa semana e mais 80 na outra, 85 na outra, né? Porque tem as dos funcionários também. É um trabalho, vamos dizer assim, é um trabalho à ponta da lança, né, daqui da FEIS. Nós somos em que levamos a caridade física, propriamente dita, mas a gente sabe que também tem a caridade espiritual muito grande, né, que nós temos que levar também. E o amor que a gente recebe de volta é que é o mais importante. Meu Deus, ser uma flor de Sheila é a certeza de um perfume constante ao meu lado. É a certeza de que sempre estarei muito bem acompanhada. Esse jardim é maravilhoso. Eu me sinto plena na casa, me sinto feliz trabalhando para a Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Chego a me emocionar, mas ser flor do jardim de Sheila
é como eu disse, a certeza realmente de estar bem acompanhada sempre. Não apenas por Sheila, mas por toda a espiritualidade que aqui trabalha conosco. É o meu segundo lar. Eu me sinto muito bem aqui, porque eu já estou aqui há quase 22 anos, que é aniversário da casa agora foi 22 anos. Eu já devo estar por aqui há uns 20 anos que eu já vim de lá da Casa das Rosas, ou melhor, da Rua das Rosas. E aqui estou e agradeço a Deus todos os dias por essa oportunidade de aqui estar. Me sinto querida por todos, abençoada, e uma coisa que eu sinto muita falta aqui, de seu Milane, de seu Arthur, que foi uma pessoa muito importante para mim quando eu cheguei aqui pela primeira vez, e aquela senhora que ficava na mesa dia de terça-feira, se eu não estou enganado, o nome dela era Adeline. Eu gostava muito dela, sentia que ela gostava de mim. Hoje ela não está mais presente conosco, mas eu sinto muita falta, muita saudade. Sou Lília, trabalho na mediúnica da terça, da quarta, e a partir da pandemia me descobri psicografando, né? E que foi assim para mim uma experiência tão gratificante, porque sobretudo essas psicografias falavam a minha alma, mexia com os meus aprendizados, tocava as minhas emoções, e muitas vezes eu duvidei delas porque eu achava que elas eram para mim só. E aí eu descobri que é todo um conjunto, porque como a gente é uma grande família, a gente tem necessidades parecidas em muitos aspectos, principalmente na aquisição do Evangelho. E percebi que elas se dirigem muito ao teor do Evangelho, não em fatos científicos ou outras coisas, mas na percepção do Evangelho no dia a dia de cada um de nós. E isso me fez muito feliz, porque foi uma época muito difícil para mim e para os meus familiares, e acredito que para todas as pessoas. Mas como passamos coisas que eu jamais imaginava que passaria, elas foram assim determinantes para que eu levantasse. Trabalho na mediúnica, um trabalho de psicofonia, de dobramento. E essas psicografias, elas começaram em casa, até porque a gente trabalhava online, né? E aí eu percebi que elas vinham nascendo dentro de mim, iam repetindo na minha cabeça, e aí só paravam quando eu escrevia, quando eu colocava no papel. Depois eu descobri que eu podia fazer elas de outro jeito. E foram me tornando mais flexível. Hoje eu faço elas direto no celular. Digito elas direto no celular. Até porque a vida é corrida. E a espiritualidade, ela é atualizada. A gente acha que vai ser um padrão para sempre. Não. A espiritualidade está firme, trabalhando, e eles estão mais avançados que nós. Qualquer médium que se dedique, psicografa, eu acredito nisso. Lógico que tem aqueles que naturalmente já têm essa predisposição, né? Porém, eu acredito na perseverança de todos e na entrega aos trabalhos para que as coisas aconteçam. E isso me faz muito feliz, porque mesmo nos dias difíceis é aí que as psicografias saem. Quando eu não acredito que elas vão sair, elas saem e falam da alma mesmo. Ser flor de Sheila é tão emocionante, porque eu me sinto resgatada de mim mesma nessa casa. Porque eu cheguei aqui, eu encontrei o acolhimento de seu Arthur, de Fátima, de Nasci. Era como se eu voltasse para o ninho, estivesse perdida por aí e voltasse para o ninho. Me emociona muito, porque eu sinto que aqui, além do acolhimento, é um educandário, um pronto-socorro, e que as almas se reencontram, se equilibram, para que elas possam escolher sua própria caminhada. Então ela é tudo para mim. No ano de 1550 por aí, 1560, ela foi casada com o Barão de Chantal. Teve 4 filhos. Ele veio a morrer.
E ela então entrou coisa de freira. Ela entrou nesses negócios e trabalhou com São Vicente de Paulo, com o Frei Frémillon. Depois ela foi para Paris. Em Paris, então, ela abriu um monte desses coisas de freira. Tanto é que em 1751, ela foi canonizada como Santa Joana de Chantal. Olha só. Em 48 ela era enfermeira na Alemanha, e quando soltaram bombas lá na guerra de 45, ela desencarnou. Ah, na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Aí o doutor Bezerra chegou, bateu no ombro dela, Sheila, levante que nós vamos atender muita gente que está morrendo. E ela levantou e foi atender junto com ele. Em 48 ela veio para o Brasil e começou com o Peixotinho, lá em Vitória do Espírito Santo. Ela começou a incorporar e a escrever mensagens, escrever tudo. E depois, com essa ligação que eu tinha com ela, com o Divaldo, que eu gostava muito dela, e eu sempre falava e orava por ela, então, quando eu resolvi fundar esse centro, eu fui a Divaldo. Fui a Divaldo, ele me deu um nome que eu falei, Divaldo, eu quero botar o nome de Irmã Sheila. Então, então você bota isso. Eu falei, não. Aí eu pensei, rapaz, Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Aí pronto, fui com esse nome. Isso. Porque o nome que ele tinha me dado eu não concordava. Você lembra qual foi o nome? Nem lembro mais o nome. Eu sei que tinha fraternidade, mas não era espírita, era outra coisa, e eu então não quis. Não, é Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Então ela está sempre aqui. Irmão José Milani, comovida e reconhecendo não merecer o carinho que me é direcionado, elegendo essa pobre e necessitada irmã para ser uma das responsáveis pelo núcleo que ostenta o meu nome, suplico a Jesus, o guia por excelência, que nos inspire e que nos socorra a todos no ministério de amar e de servir que abraçamos. Dedicado à doutrina espírita, penetre-a cada vez mais com a sua mente arguta e o seu sentimento gentil, para que o futuro seja de bênçãos e de alegrias. Embora a sucessão dos dias seja caracterizada pela abnegação, pelo amor, sob o pálio da caridade, esperando corresponder de alguma forma à sua confiança e à sua bondade, suplico ao Senhor de nossas vidas que nos dignifique com seu serviço. Sua irmãzinha afetuosa, Sheila. Mountain